Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Estamos aqui novamente com mais um episódio do Conversa com Alma, um lugar onde a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Esse espaço é para você, mulher cristã que acredita em Deus, em Jesus e na Bíblia, e independente da sua religião, mas que quer aí vencer o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então, seja muito bem-vinda aqui, se sinta acolhida, se sinta pertencente a este ambiente acolhedor, de muito respeito e de muita autoescuta. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, eu sou psicanalista e eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Mas hoje aqui eu quero falar sobre uma crença que está escravizando muitas mulheres cristãs, que é a crença de que sofrer agrada a Deus. Pois é, muitas mulheres ainda nos tempos de hoje acreditam que o sofrimento agrada a Deus, que viver uma vida de renúncias, de sofridão, de sofrência, vamos assim dizer, é uma vida que Deus espera que tenhamos. Isso é um conceito extremamente religioso e nada espiritual, nada mesmo. Nós já sabemos que religiosidade e espiritualidade não tem nada a ver uma com a outra, né? Religiosidade é um padrão aí que aprendemos dentro das instituições que elas acabam usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para manipular e para controlar a vida das pessoas que seguem aquela instituição, aquela crença. Espiritualidade é muito mais a fundo, é a sua vida direta com Deus, é você e Deus, independente do que o outro fala, do que o outro crê, só seguindo a Bíblia, a palavra. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Você não precisa abrir mão da sua fé aqui. A sua fé é a sua fé, mas você precisa um pouco fechar os olhos para a religiosidade e abrir os olhos para a sua espiritualidade, ok? Vamos combinar? Psicanaliticamente, esse tema, né, achar que sofrer é algo que agrada a Deus, nós chamamos isso de uma idealização do sofrimento, e ela tá ligada ao superego. O superego é uma instância psíquica. Eu já falei aqui algumas vezes que a nossa psique, ela é dividida em três instâncias, né? O ego, o superego e o id. O id é a nossa instância psíquica que busca pelo prazer, pelo o bem-estar o tempo todo. Não tá nem aí pro outro, não tá nem aí pra nada, desde que você esteja sentindo prazer, satisfeita, bem, né? E independente aí, sem se importar com o outro. Esse é o nosso id, que é uma das nossas instâncias psíquicas. A outra é o superego, que é a nossa instância psíquica que é regida pelos padrões morais da sociedade, né? Então a gente aprende aí desde criança o que é certo, o que é errado, e é o superego que vai regular isso, que vai dizer o que você tá errada, que você tem que sofrer mesmo, e ele vai sempre, o superego ele prioriza aquilo que as pessoas veem. Então assim, é como se você botasse uma máscara de perfeita e o superego quer que você mostre só aquilo que é politicamente correto. Então, só que nós sabemos muito bem que ninguém vive de extremos, nem só prazer, nem só obrigações. Nós temos que viver em equilíbrio. E o papel do ego, que é a nossa outra instância psíquica, é equilibrar isso, o prazer e o ter que fazer, né? Porque o superego, ele busca aquela rigidez, né? As cobranças da sociedade, aquilo que é ético, aquilo que é correto. Então ele vai sempre querer que você seja sempre a correta, sempre a perfeita, sempre a certinha. Só que a vida não é só assim, né? Nós precisamos também do prazer. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos fazer o que tem que ser feito como adultos, né? Porque criança que é egoísta. Criança só faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, o superego tem esse papel de fazer com que nós cumpramos as nossas responsabilidades com excelência, fazer o que a gente tem que fazer da maneira correta, sermos corretos, sermos direitos, né? Esse é o papel do superego. Mas também precisamos ter os momentos de prazer para conseguir fazer o que precisamos fazer com leveza, com qualidade de vida, com amor, com
delicadeza, com aquela paixão pela vida. Então, pra gente fazer o que tem que ser feito, né, as nossas obrigações, cumprir com as nossas obrigações da melhor forma possível, nada melhor do que a gente também ter prazer na vida, né? Então, equilibrando tudo isso, a gente consegue aí fazer o que tem que ser feito com leveza, com tranquilidade, com paz no coração e com uma vida espiritual equilibrada também. Porque a partir do momento que a gente tá bem com a gente mesmo, a nossa vida espiritual, esse relacionamento vertical com Deus, ele flui da melhor maneira possível. Porque não existe mentiras, não existe enganação. Nós não estamos enganando a nós mesmas nem a Deus, porque a gente está sendo verdadeira com a gente mesma e com Deus. Então esse relacionamento vertical flui da melhor maneira. Então, o papel do superego é esse, né? Aquela vozinha aqui interna que a gente fica escutando, né? Que faz a gente se sentir culpada, que faz a gente querer ser a perfeita. E aí, muitas mulheres cristãs, o que elas fazem? Elas internalizam a dor, como se ela fosse uma prova de valor. Ou seja, elas acham que quanto mais sofrem, mais serão amadas ou reconhecidas. E isso vem de discursos completamente distorcidas sobre sacrifício. Só que o sacrifício já foi feito por nós. Para que tenhamos vida e vida em abundância, Ele se entregou e se sacrificou por nós. Nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. E o que não é esse tema, o que não é essa idealização aí, esse achar que tem que sofrer, o que não é? Não é um caminho para Deus. Né? O sofrimento não é um caminho aí obrigatório para agradar a Deus, muito pelo contrário. Deus nunca exigiu isso de ninguém. E não é um verdadeiro sacrifício. Sacrifício não é abandono de si, né? Às vezes temos que sacrificar algumas coisas, porque a vida é feita de escolhas. E muitas escolhas, quando a gente faz uma escolha, automaticamente a gente tá sacrificando outra. Então, tá, tudo bem, sacrifício, mas esse sacrifício não é um abandono de você mesma. Não podemos confundir, tá? Não é alegria divina. Deus não se alegra não com essa dor aí emocional que você tá aí nesse sofrimento emocional. Deus não tá se alegrando com isso não. Você só tá se enganando. E também não é um propósito de Jesus. Jesus não morreu para que você carregasse dores ou pesos emocionais. Pelo contrário, ele morreu para te libertar dessas dores, desses sacrifícios emocionais. Quando você se coloca numa vida de sofrimento, achando que você tem que sofrer para viver e que esse sofrimento agrada a Deus, é como se você estivesse anulando o sacrifício de Jesus por você. Tá, Jesus se sacrificou lá, mas eu tenho que me sacrificar também. Então você tá anulando aí o sacrifício de Jesus. É como se não valesse nada o que ele fez. Então nós vemos aqui uma oportunidade de liberdade na graça. Porque quando você entende que o sofrimento não agrada a Deus, você se liberta da necessidade de provar algo e começa a viver na graça. Explico. Por que a gente acha, o que acontece na nossa mente quando a gente acha que o sofrimento agrada a Deus? Na verdade, você começa a interiorizar que você precisa fazer algo para agradar, que você precisa se sacrificar e ter uma vida de sofrimento para agradar a Deus, quando na verdade Ele já se entregou para que a sua vida fosse abundante. Quando você entende isso, você passa a viver e entender o que é essa graça. A graça nos dá a liberdade de sermos humanos e reconhecermos a nossa humanidade. E a nossa humanidade é imperfeita. Essa graça, o que é? Nada daquilo que fizermos vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. Nada. E o que é essa graça, né? Lá em Romanos 8, eu quero ler com vocês aqui. Romanos 8, a partir do 35, diz assim: O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele
daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é só uma prova de que você não precisa fazer nada mais para agradar ou para receber o amor de Deus. Não depende daquilo que você faz. Não depende de quem você é, se você é perfeita ou não. E isso é lindo. Não depende de você. Depende unicamente do sacrifício que ele fez na cruz. Você não precisa mais viver se sacrificando e sofrendo e tendo uma vida sofrida porque precisa agradar a Deus. Isso não é espiritualidade. Isso não é vida com Deus. Jesus não nos ensinou isso. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade disfarçada de controle. Vamos para alguns exemplos, né? Quando você para de se colocar em situações abusivas achando que é submissão. Esse é um exemplo de quando você entende que sofrimento não agrada a Deus. Você se liberta de relacionamentos que podem estar sendo tóxicos para você, que podem estar te levando a lugares onde você se sente cada vez mais imprópria, cada vez mais inferiorizada, desvalorizada. Que tipos de relacionamentos que você tem mantido? Quando você entende que você não precisa sofrer para agradar a Deus, você se liberta desse tipo de relacionamento, onde você acha que tem que se submeter. Quando você entende que o sofrimento não agrada a Deus, você se permite sentir alegria, sem culpa. E quando você entende que o sofrimento não agrada a Deus, você busca ajuda, sem achar que está traindo a sua fé. Ah, Bárbara, mas se Jesus sofreu, eu também tenho que sofrer. Ele sofreu para que você tivesse uma vida em abundância. Quando você se coloca nesse lugar de sofrimento, você anula o sacrifício dele por você. E isso impede que a sua vida espiritual flua, porque você está se colocando como sacrifício. O sacrifício foi ele. Você quer ser maior que ele? Você quer competir com ele? O sacrifício dele deve ser único e suficiente para você. Ah, Bárbara, mas a Bíblia fala de carregar a sua cruz. Fala mesmo, fala mesmo. Carregar a cruz é viver os valores de Cristo, não a autodestruição. Carregar a sua cruz é quando você assume quem você é quando você reconhece a sua humanidade imperfeita e todos os dias você busca ser um pouquinho melhor. Isso é carregar a sua cruz. A gente tem conflitos internos, sim, coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente deseja. E carregar a sua cruz é pegar tudo isso que a gente sente, que a gente deseja, que a gente se frustra, as nossas feridas. É pegar tudo isso e aceitar tudo isso, acolher tudo isso e conseguir viver bem com tudo isso. Todos os dias, um dia após o outro, buscando se autoconhecer, buscando se curar das feridas, das frustrações, todos os dias, praticando aí essa cura através da autoescuta. E essa autoescuta só me aproxima de Deus. Só me aproxima da identidade de quem eu sou nele e quem eu sou através dele. Ah, Bárbara, mas se eu não sofrer, eu tô sendo egoísta. Psicanaliticamente, eu só tenho a te dizer que isso reflete um superego extremamente rígido que confunde autocuidado com egoísmo. Deus, ele quer a sua libertação, não prisão emocional. Você não precisa viver uma prisão emocional para agradar a Deus. Não, ele te quer liberta. Liberta dessas dores, dessas angústias, dessas feridas. Só que para você ser livre, você precisa reconhecer, externar, verbalizar, pôr para fora, ser verdadeira com você mesma, com ele,
ser inteira, sem armaduras, sem fingimento. E aí a sua espiritualidade, ela vai fluir de uma forma que você nunca vivenciou, porque a verdade liberta. E aí você vai se sentir livre para ser quem você é, mesmo nas suas questões interiores, mesmo com os seus conflitos internos, porque você vai aprender a lidar com eles. Isso é tomar a sua cruz. Isso é você pegar esses conflitos que você tem e todos os dias você lidar com eles e conseguir viver uma vida plena em Deus e com você mesma de uma maneira leve, aliando aí o que você precisa fazer da melhor maneira possível com o prazer pelo viver bem, viver satisfeita. E quais são as maneiras erradas de lidar com esse superego aí punitivo, achando que você precisa agradar a Deus o tempo inteiro? É permitir abusos emocionais e até físicos, né? Achando que isso é prova de fé. E isso pode te levar num ciclo de dependência e de martírio, onde a vítima se sente obrigada a suportar em nome de uma espiritualidade distorcida. Outra maneira errada é você suprimir, é você engolir, é você sufocar as suas emoções, não expressar a sua dor por medo de ser julgada ou de parecer fraca ou sem fé. Essa supressão, ela pode causar aí danos psicológicos profundos, porque a dor não processada, ela se acumula e se manifesta de outras formas. Tem um episódio aqui que eu falo das dores do corpo, que são reflexo das dores da alma, que eu falo exatamente sobre isso, sobre tipos de dores, né, de problemas físicos que são resultados de anulação de emoções. Pesquisa aí esse episódio aí para você assistir depois. Outra maneira errada é você ignorar os seus limites, é você ultrapassar seus próprios limites, tanto físicos quanto mentais, porque nós como corpo, né, temos esse corpo, essa estrutura, e essa estrutura tem um limite físico, né? Você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, você não consegue carregar um peso maior que o seu corpo permita. Então nós temos esse limite físico, mas também nós temos um limite emocional, de coisas que nos magoam profundamente, de lugares que não nos fazem bem emocionalmente, que sugam a nossa energia. E quando a gente ultrapassa esses limites, né, e a gente não entende que tem lugares que não dá pra gente estar, mas a gente vai porque a gente quer agradar, porque você acha que isso é uma dedicação, não, você tá ultrapassando completamente os seus limites emocionais. E isso também pode gerar um dano gravíssimo emocionalmente falando. Deus nos criou com limites e honrar esses limites é um ato de sabedoria, de autocuidado, não é fraqueza. Não é fraqueza você falar não para as pessoas. Não é fraqueza você entender que o seu corpo não suporta tanto peso, por exemplo. Muitas vezes aí você tá com uma dor nas costas, uma dor nos ombros e aí você fica assim, né? Fala, nossa, não sei o que. Lógico, você quer carregar um peso que não é seu. Você quer ficar carregando o mundo nas costas aí, você vai adoecer mesmo, vai ter dor, vai ter cansaço o tempo inteiro, aqui vai estar doente, você vai estar sempre assim, ai, lógico, quanto peso que você está carregando? E por que você está carregando? Você está esperando o que com isso? Reconhecimento de quem? Das pessoas? Esquece. Se você está buscando o reconhecimento das pessoas, é porque você ainda está em falta com você mesma. Entenda, a expectativa que a gente cria em relação às pessoas, elas dizem muito mais a respeito de nós mesmas do que das pessoas. Se você cria expectativa, é porque você está em busca de algo. Algo que você não encontrou dentro de você. Algo que você não validou aqui dentro de você. Algo que você não olhou e aí ficou um vazio. E aí você acha que o outro vai preencher. E não é. E aí esse vazio continua lá o tempo todo. Só que como você ainda não se acolheu, não se resolveu aqui, você continua buscando cada vez mais no outro e se frustrando cada vez mais. Porque o resultado da expectativa é a frustração. Porque nunca você vai ser correspondida da forma que você cria essa expectativa. Quando você tá bem resolvida, tá bem com Deus, tá leve, tá gostoso, tá com prazer pela vida, você não busca nada em
ninguém, porque você tá satisfeita com você mesma e a sua vida espiritual tá muito bem com Deus. Você não precisa buscar nada em ninguém, porque tá tudo resolvido aí dentro. Então, nada nem ninguém vai preencher vazio nenhum dentro de você. Toda expectativa que você cria, ela diz respeito a você. E aí também um jeito errado é o isolamento espiritual, porque o que acontece? Você deixa de buscar ajuda ou apoio na sua comunidade, no lugar que você frequenta, né? Lá na sua igreja ou no templo ou na comunidade, ou enfim. Porque você sente que deve resolver tudo sozinha. Ou então você sente que a sua dor é uma falha sua. Só que você esquece, né, que o apoio e a comunhão são ferramentas divinas para cura. São ferramentas. A gente muitas vezes fica só esperando, né, a cura vir. A gente fica aí na espera da cura, quando na verdade Deus já nos deu um leque de opções, de ferramentas que nós podemos utilizar para ir em busca dessa cura. Porque na verdade depende muito da gente abrir essa porta, né? E querer abrir essa porta para que a cura venha. E muitas vezes a gente não quer mexer nessa porta, a gente quer deixar as coisinhas ali escondidinhas naquela gavetinha ou naquele quartinho da bagunça, deixa ali quieto, não quer mexer. E quando você não quer mexer, isso vai criando um bloqueio, pequenos bloqueios de acesso com Deus. E aí a sua vida espiritual vai ficando cheia de bloqueios, porque você na verdade foi camuflando as coisas, foi escondendo. Isso gera cada vez mais um distanciamento de Deus, um distanciamento de você mesma. E qual é o jeito correto então, Bárbara? É você reconhecer que você tem limites, tanto físicos quanto emocionais. Isso é um ato de sabedoria, de autocompaixão, não é um sinal de fraqueza. Deus nos criou com vulnerabilidades, né? Isso faz parte da nossa humanidade imperfeita, sermos vulneráveis, né? E a capacidade de sentir dor também faz parte de nós, da nossa humanidade. Cristo veio e provou isso, sendo humano. E ele nos provou, eu vou muito mais além, ele nos provou que é possível sermos humanos, imperfeitos, cheios de dores, cheios de emoções e mesmo assim nos mantermos em Deus. É possível, desde que nós acolhamos aquilo que está dentro da gente. Ignorar ou suprimir, ou seja, esmagar, né? Esmagar mesmo os nossos sentimentos e empurrando eles para baixo do tapete, é uma crença de que isso agrada a Deus, mas na verdade vai contra a natureza divina, né? É fundamental aceitar que ter limites e sentir dor faz parte da experiência humana e que Deus acolhe isso e ama você do jeito que você é, com as suas necessidades, com as suas fragilidades, vulnerabilidades, com seus dons, com seus talentos e com suas frustrações. Outro jeito correto, né, é você manter um relacionamento genuíno, porque isso floresce a sua liberdade de ser quem você é. Você não fica barganhando com Deus o amor dele através do sofrimento, da dor, porque daí você não tem medo de desapontá-lo, porque na verdade ele já sabe. Quem não tá reconhecendo é você. Essa conexão sincera que ele deseja, né, que a gente se rasgue por inteiro. Tem uma música, né, que fala isso. Eu me rasgo por inteiro. É sobre isso. Se rasgar, se desarmar, tirar toda a armadura de achar que você é a perfeitona, fortona, guerreirona. Pra que ser guerreira? Por que você quer ser guerreira, gente? Eu não quero ser guerreira nada, eu quero ser filha, eu quero ser cuidada, eu quero ser acariciada, eu quero colo. Eu não quero ser guerreira não, eu quero ser princesa, mimada, paparicada pelo meu pai. Mas pra isso eu tenho que abrir mão dessa armadura que eu coloco, de achar que eu tenho que sofrer e que eu tenho que suportar tudo. Da onde vem isso, gente? Você já parou pra pensar? Da onde será que vem isso? Vou continuar lendo aqui, ó. Deus deseja uma conexão sincera, onde você possa ser autêntico
autêntica, ser quem você é, expressando, né, as suas lutas, as suas dores, aquilo que te aflige e buscando a graça dele, sem se sentir na obrigação de suportar pesos desnecessários. É claro que nós temos os nossos conflitos, as nossas batalhas que nós vivemos no dia a dia, né? Problemas no trabalho, problemas com os filhos, né? Não tô falando nada grave, também tem coisas graves, né? Tudo isso faz parte da nossa humanidade. Temos problemas, temos conflitos no trabalho, conflitos com o marido, conflitos com os filhos, conflitos com os nossos pais. Temos problemas financeiros, temos problemas físicos, né? Às vezes aí alguma limitação física. Temos tudo isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como que você vai ter bom ânimo na aflição? Quando você reconhece que você tá assim, que você tá assado, que você precisa de colo, que você precisa parar, descansar, se acolher, para poder continuar, fazer o que tem que ser feito. Entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Permite que você viva em uma relação de paz, confiança, longe da culpa, da necessidade de provar seu valor através da dor. Que muitas vezes é isso, né? Você quer provar seu valor para Deus, achando que precisa sofrer. Você quer provar seu valor para Deus, mostrando para ele que você tá sofrendo por causa dele. Olha, eu tô aqui nesse sofrimento porque eu tô provando o meu valor para você. Olha como eu sou boa, que eu sofro. Será que não é um orgulho aí guardado? No fundo, você se vangloria? Você acha que esse seu sofrimento, você tá se vangloriando desse seu sofrimento, na verdade? Olha como eu aguento. Pode ser. Então, será que não é um pouco de orgulho? Ai, você fica orgulhosa de estar sofrendo. Ai, que vida sofrida. Olha como eu mereço o seu amor, Deus, porque eu sofro tanto. Tem muita gente que pensa assim. E isso só te afasta. Isso não é espiritualidade. Isso é religiosidade. E a religiosidade só nos afasta de Deus e nos afasta de quem a gente é. E aí a gente não consegue ser autêntica nem com a gente mesma, nem com Deus. E a gente finge o tempo todo. E por fingir, a nossa espiritualidade nunca está plena por causa desse fingimento. Tem uma pesquisa do Journal of Religion and Health, não sei falar direito, tá? Que fala que mulheres que associam o sofrimento à fé tem 65% mais propensão à depressão. Gente, isso é uma pesquisa científica. Pode pesquisar aí. Olha só, nós temos dados para isso. Dados que provam que as mulheres que associam o sofrimento à fé, que acham que a fé é você ter que sofrer, ter que viver uma vida sofrida, essas mulheres têm 65% mais chance de ter depressão. E aí, você ainda vai continuar achando que viver em Deus é sofrido? É sofrer? É ter uma vida sofrida? Cadê a parte da vida em abundância que Jesus disse? Freud, ele nos mostra que essa culpa inconsciente, ela alimenta um desejo de punição. Então, o que acontece? Muitas mulheres transformam a dor em redenção. É bizarro, gente. É como se você achasse que a sua dor vai te redimir. Não é a sua dor que te redime. Quem te redimiu foi Cristo, lá na cruz do Calvário. Não é a sua dor. Nós vamos ter conflitos, nós vamos ter dores no nosso dia a dia. Teremos aflições, sim, mas tem de bom ânimo porque eu serei contigo. Que promessa é essa? Que é possível ter as aflições e mesmo assim estar em Deus. E mesmo assim conseguir ter uma vida leve. O bom ânimo é isso. É você ter uma vida leve, apesar das aflições, apesar dos problemas do dia a dia. Sim, nós vamos ter, mas conseguir levar isso de uma forma leve, de uma forma que o seu corpo, a sua mente estejam integrados com Deus, é possível. Tem de bom ânimo é isso, né? Você conseguir aí passar por tudo que você tem que passar, os seus problemas, suas dificuldades, mas com leveza. E como que você vai ter essa leveza? Estando bem com você mesma, primeiro. Porque se você não tá bem com você mesma, primeiro, nem a sua vida espiritual você vai conseguir atingir na plenitude. Porque daí
você fica fingindo pra você e pra Deus. E aí ele não consegue ter esse acesso a você, porque você finge tanto que ele fala, nossa, essa daí só mente pra ela mesma e pra mim. Como é que eu vou? Enquanto ela não falar a verdade, porque eu já sei, eu acho que ele olha. De verdade, eu acho que Deus olha assim pra gente e fala assim, meu Deus, o que ela tá pensando? Ela acha que eu não sei quem ela é? Será que ela acha que eu não tô vendo o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer? Será que ela acha isso? Eu não vou fazer nada pra ela enquanto ela não reconhecer, enquanto ela não se abrir, enquanto ela não falar a verdade aqui pra mim. Você entende que tem muito mais a ver com você do que com ele? Ele tá aí esperando. Mas é uma atitude sua que faz. É você que abre a porta, não é ele. É você. Ele tá aí, tá esperando você abrir a porta pra ele. E não é em uma área específica, é em todas. Principalmente na sua vida emocional, que são onde estão as nossas feridas, as nossas cicatrizes mais profundas. É sobre elas também que ele quer ter acesso. Ele não quer só ter acesso no nosso relacionamento com o nosso marido ou no nosso trabalho. Ele quer ter acesso às suas feridas mais profundas. Mas para ele entrar nessas feridas, você precisa abrir essa porta. Quem abre a porta é você. É uma ação sua e também é uma escolha diária. E reconhecer sem se julgar é você chegar e falar assim, nossa, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu não tô conseguindo lidar com isso. E não falar, eu tô ótima, só abençoa meu trabalho. Vai chegar uma hora que não vai dar certo isso. Aí vai chegar uma hora que na verdade você nem vai conseguir mais orar nem por nada. Porque já fingiu tanto, já escondeu tanto quem você é que não consegue mais orar. E aí nós temos lá em João 10:10, eu falei, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele quer plenitude, não tortura emocional. Então eu convido você nesse momento a fazer um exercício de reflexão e escrever aí no seu caderninho quais dores eu carrego achando que agradam a Deus, mas que na verdade me distanciam dele. Tire esse momento. Eu sei que você está aqui agora assistindo esse episódio porque você resolveu dedicar um tempo para se conhecer profundamente. Então, reflita a respeito disso. Que dores você tem carregado achando que Deus se agrada desse sofrimento? É um relacionamento tóxico que você acha que você merece esse relacionamento tóxico? Ou é uma amizade tóxica? Ou é uma dor que você traz desde lá da sua infância? Ou é uma culpa que você carrega por algo e aí você acha que você tem que viver com essa culpa? Qual dor você carrega, achando que Deus se agrada disso? Reflita sobre isso, escreva sobre isso. Eu sempre digo aqui, a escrita é uma excelente ferramenta. Escreva sem julgamentos, tá? Sem julgamentos. É uma dor do passado? É uma dor de agora? É um medo? É uma ferida? É uma mágoa? Tem alguma mágoa de alguém que você está carregando? Qual dor você tem carregado que você acha que agrada a Deus? Faça uma oração de entrega. Entregue essa dor. Tire as suas armaduras. Tire as suas máscaras. Seja verdadeira com você mesma primeiro. E aí você vai conseguir ser verdadeira com Deus também. Você não foi criada para sofrer, mas para viver em plenitude. Deus não exige sua dor como prova de amor. Ele quer um coração sincero, leve e inteiro. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha tocado o seu coração, porque ele tocou no meu primeiro, antes de eu estar aqui, quando eu estava escrevendo sobre isso. Porque a gente tem muito essa tendência de carregar culpas e dores, achando que está agradando a Deus, e até mesmo a gente se vangloria de carregar essas dores. Por orgulho. A gente tem orgulho de carregar certas dores. Besteira. Eu espero que você tenha entendido o meu propósito aqui nesse momento, que é te trazer um pouco de alívio emocional para que você consiga vencer esse esgotamento que você vive, um esgotamento que tem se acumulado ao longo da sua vida, que você não tem olhado, mas que agora você decidiu olhar. É possível você vencer esse esgotamento sem abrir mão da sua fé em Deus, de quem você é em Deus. Pelo contrário, usando a sua fé como uma estrutura, algo que vai te sustentar nesse processo de cura, de autoaceitação. Fique bem, eu espero do fundo do meu coração que você esteja gostando dos episódios do Conversa com Alma. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até lá!